Voltei, gente. Eu não sei o que eu fiz aqui. Voltando agora, deixa meus seguidores voltarem. Perdi a gravação, misericórdia. Da primeira parte. Voltando ao vivo agora com a segunda parte, mas eu vou retomando aqui alguns pensamentos para ficar gravado. Liz, eu não sei o que eu fiz, que eu fechei aqui e perdi a primeira parte. Misericórdia. Vamos retomar. Vou retomar o raciocínio daqui em diante. Apertei um botão aqui. Apertei um botão aqui, irmãos, me perdoem, que caiu, né? Fechou tudo, e eu perdi a primeira parte da gravação. Mas aí vocês me ajudem a fazer o resumão aqui e seguir adiante, tá bom? Obrigado pela paciência de vocês terem voltado. Todo mundo voltando. Obrigado mesmo, meus irmãos. Apertei um botão aqui e perdi o que tinha, o que estava que fechou. Mas vamos lá. Estou lendo Ezequiel capítulo 22, verso 30. Essa live é sobre Ezequiel, tá bom? Ezequiel é um profeta que é conhecido como profeta Ruê, é um profeta que tem visões de Deus, também traduzido como vidente. Ele é tão espiritual que ele parece não falar sobre a terra. Ele parece que sobrevoa o mundo espiritual. Ele descreve Jerusalém, sendo que ele estava morando na Babilônia, já entre os exilados. E ele era de uma família de sacerdotes, tá bom? Situando aqui tudo que eu já falei na primeira parte. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, fala assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Ezequiel 22, 30. Eu quero chamar você para não ser uma pessoa dependente do templo, porque o sacerdote ele só trabalhava no templo, e quantas vezes quando a gente não tem o templo, a gente não sabe o que fazer. E Ezequiel provavelmente estava no início do seu serviço sacerdotal, com 30 anos de idade, quando veio o cativeiro, o templo foi destruído, ele é levado para a Babilônia. Isso aí, Lisiane, um profeta que vivia nas regiões celestiais, como João em Apocalipse, um profeta que tem visões celestiais, que parece que não vive aqui na terra. Ele sobrevoa Jerusalém. Eu disse que quando eu li Ezequiel a primeira vez, eu tive a noção, a percepção, parecia que ele estava... Eu falava assim, mas ele está na Babilônia ou ele está em Jerusalém? Né? Então eu quero dizer para você que mesmo que você esteja na pandemia, isolado, sem poder acessar, sem poder fazer o evangelismo, sem poder estar nos lugares, sabe, públicos, com aglomeração, mas o teu lugar não é aqui, o teu lugar é nas regiões celestes. E se você for um intercessor, se você for essa pessoa que se coloca na brecha, o que é brecha? É uma fenda, né? É uma rachadura num muro. Imagina aí uma represa que vai vir, água que vai destruir a cidade, você se coloca na brecha, você impede que a destruição venha. É isso que o Senhor está falando. Eu procurei um intercessor, eu procurei alguém que se colocasse na brecha diante de mim em favor da terra. Isso é um intercessor. É aquele que se coloca diante do Senhor em favor do outro. Senhor, não destrói, por amor a mim. Não destrói. Tem misericórdia. E ele disse que procurou e não achou nenhum só. Na Bíblia, eu só vejo duas passagens que mostram Deus procurando uma característica dos homens. Tá? João 4:24 diz que Deus procura adoradores. E Ezequiel 22:30 diz que ele procurou alguém que se colocasse na brecha. Então Deus procura intercessores. Deus procura adoradores, João 4:24. E Deus procura intercessores, Ezequiel 22:30. Para mim esse versículo é chave desse livro, porque ele mostra um sacerdote. E para mim fala muito desse tempo que a gente está vivendo. Um tempo onde a gente tem limitações para o nosso serviço no templo. Mas esse tempo da pandemia não é um tempo onde nós estamos limitados de ser igreja. Amém? Nós não estamos limitados de ter a nossa voz conhecida nas regiões celestiais. Nós não estamos limitados de liberar os decretos espirituais sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, de cancelar decretos de morte, de interceder, sabe, de se colocar como eu me coloquei hoje diante de Deus pela vida de pessoas que eu conheço que estão internadas, estão entubadas. Seja um parente seu, seja um artista famoso, sabe? Se coloca na brecha para que a destruição não venha, para que Deus tenha misericórdia, para que as pessoas sejam salvas, mesmo aqueles que o Senhor vai recolher. O importante é que eles conheçam a Cristo e que eles sejam salvos. Porque os que estão com Cristo, como a gente teve aí recentemente o irmão Lázaro, um testemunho, um exemplo de uma conversão genuína, é a certeza de que está com Jesus.
É a certeza de que está com Jesus. Às vezes eu fico pensando que essas pessoas que partiram, quem sabe o Senhor esteja livrando de passar por esses dias que nós vamos passar, né? Nós estamos passando dias de tribulação sobre a face da terra. Estão vindo dias nada fáceis, né? Jeremias viu o começo disso. Ezequiel e Daniel vão ser profetas, então, contemporâneos, tá? Ezequiel e Daniel são contemporâneos do tempo do cativeiro babilônico. Acho que você que tem acompanhado as lives, você já está tendo essa cronologia do Antigo Testamento na sua cabeça. Eu quero te encorajar a ser profeta nesse tempo de pandemia. Nós estamos com algumas situações parecidas com o do tempo de Ezequiel. Nós temos uma limitação da nossa liberdade de ir e vir. Nós temos a dificuldade de ter que servir ao Senhor sem o templo. Nós temos problemas econômicos, problemas para sustento, muita gente tendo que se virar para se manter. Nós temos, sim, muita gente morrendo, né? Quantos cadáveres caíram ali em Jerusalém? Mas nós estamos aqui, vivos, e o nosso lugar é operando nas regiões celestiais, intercedendo para que a destruição não tome as vidas das pessoas. Vou partir para a parte 3 do livro, que é capítulo 33 a 48, que é uma parte mais escatológica, onde ele anuncia a aliança que Deus vai fazer no Novo Testamento, tá? Ezequiel 36, 26 e 27, ele fala assim: darei a vocês, 36, 26 e 27, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Então aqui ele está anunciando 2 Coríntios 5,17. Vou fazer uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou recriar o teu espírito. Eu vou colocar um coração novo. Vou botar um espírito novo em vocês. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra. Eu vou lhes dar um coração de carne. Porém, o meu espírito em vocês. Vocês sabem que no Antigo Testamento o Espírito Santo não morava dentro do homem. Ele vinha sobre o homem e ele profetizava. O Espírito Santo vinha sobre reis, vinha sobre profeta, vinha sobre sacerdote, mas o Espírito Santo não morava neles. Não podia habitar porque o homem era pecador. Mesmo aqueles que eram homens de Deus no Antigo Testamento, eles não tinham um coração novo. Eles não tinham um espírito novo, recriado. É quando o Espírito Santo entra em você, quando você nasce de novo, o teu coração é transformado, você passa a ter o Espírito de Deus habitando em você todos os dias. Ele fala aquilo que a gente está vivendo hoje no Novo Testamento. Porém o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente as minhas leis. Essa é a obra do Espírito da Nova Aliança. O Espírito nos ensina como viver na Nova Aliança, tá? Sobre isso a gente vai falar muito mais. Tem assuntos que eu só toco assim rapidamente, a gente vai falar mais lá na frente. Mas 1 João 2,20 fala que nós não temos necessidade que ninguém nos ensine, que a unção nos ensina todas as coisas. Peraí, então não precisamos ter mestres na igreja? Não precisa que ninguém nos ensine? Eu gosto de dizer o seguinte: Deus instituiu quem ensine na igreja. Só que na verdade não sou eu que te ensino. Quando eu falo, a unção que está dentro de você que diz, isso aí está certo. Na verdade, eu falo coisas que você já sabe. A tua mente pode não saber, mas o teu espírito sabe. Então, quando eu falo algo que é de Deus, se eu falar uma coisa da minha cabeça que é da carne, tu vai ignorar. Mas se eu falar algo que é do espírito, a unção que está dentro de você vai dizer, é isso. Eu sempre acreditei nisso. É isso. Né? Porque o teu espírito sabe. O Espírito Santo dentro de você sabe. A unção dentro de você sabe. Felipe, o que é pecado e o que não é pecado? Você sabe. O Espírito dentro de você sabe. Entende? Por isso que ele fala, porém o meu Espírito, Ezequiel 36, 27, e os levarei a agir segundo os meus decretos. Vocês vão agir segundo os meus decretos. Vocês vão obedecer fielmente as minhas leis. Como é que eu vou poder obedecer a palavra de Deus? Eu não conheço tudo sobre a palavra. Você pode ser um novo convertido. Mas se o Espírito mora dentro de você, ele vai te fazer agir segundo os decretos e obedecer fielmente as leis de Deus. Dentro de você já existe a lei de Deus, já está dentro de você. Isso é o Novo Testamento. Ezequiel 37, 21. Olha o que ele vai dizer ainda anunciando essa aliança eterna que seria feita com o Messias, com o rei descendente de Davi. Olha o que ele vai dizer. 37, 21.
Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, tirarei os israelitas das nações para onde foram. Acho que no primeiro tempo da live eu falei que existe uma relação entre a volta de Israel para o seu território e a vinda do Messias. Eles vão para o cativeiro da Babilônia. Quando eles voltam, começa uma contagem de tempo para que Jesus venha pela primeira vez. No ano 70, os judeus também saem da sua terra. Eles voltam em 1948. Você pode ter certeza que no relógio de Deus começou uma contagem de tempo para a segunda vinda do Messias. A vinda do Messias tem uma relação muito estreita com a volta de Israel para o seu território. Olha o que Ezequiel diz, 37, 21. Assim diz o soberano Senhor, tirarei os israelitas das nações para onde foram. Eles vão começar a voltar dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha, onde tinha muitos judeus. Eles vão começar a sair das nações, né? Do Brasil, de onde eles estão. Eu vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Esse texto está falando de voltar à Babilônia? Também. Mas, entenda, Ezequiel ele atravessa milênios, entendeu? A profecia dele é escatológica. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá, aqui ó, o milênio. Olha aqui o milênio. Haverá um único rei sobre eles. Isso já se cumpriu? Na época que Jesus veio, não. Era um governador romano, Herodes. Entendeu? Haverá um único rei sobre eles. E eles nunca mais serão duas nações, reino do norte, reino do sul, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, porque eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Muito semelhante ao que João fala, né? Vocês vão ler Ezequiel, vocês vão ver que tem muitos trechos muito parecidos, visões até de como Ezequiel viu Deus e como João viu Deus, muito parecido. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles. Você entende quem é Davi aqui, né? O filho de Davi. Todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer os meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Característica de Cristo no reino milenar. Líder para sempre. Né? Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Amém? Uma aliança eterna. Não vai ter mais nenhuma aliança depois do Novo Testamento. É a última aliança. Eu os firmarei. Está falando do momento onde os judeus vão entrar nessa aliança, né? E os multiplicarei. Porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações também, aí eu e você saberão que eu sou o Senhor, santifico Israel. Amém, gente? Então ele faz um anúncio lá no Antigo Testamento da volta dos judeus e do estabelecimento do reino milenar. Isso está em Ezequiel 37, tá bom? Mas sem dúvida, a principal profecia que anuncia, que é mais falado, o texto mais lido de Ezequiel, é o Vale de Ossos Secos, né? Do capítulo 37, eu vou ler do versículo 1 em diante. Quando a gente pensa em Ezequiel, a gente pensa em Vale dos Ossos Secos. Tem também aquela passagem de Ezequiel 47 do rio de águas purificadoras. Essas figuras são muito fortes para a igreja, né? O rio de águas purificadoras, o Vale de Ossos Secos. E sobre o Vale de Ossos Secos, a gente já fez muita pregação e muita aplicação relacionando a alguma situação da nossa vida, que Deus quer que a gente profetize, que Deus quer que a gente chame a vida. Mas você precisa entender que ele está falando... o que é o Vale de Ossos Secos? É o homem no Velho Testamento. É o homem na Velha Aliança. É o homem morto em seus pecados. É o próprio Israel morto em seus pecados, precisando de restauração, vivendo um momento de cativeiro. Aquele cenário de morte é muito semelhante. E quando eu preparava essa live, é o que eu senti, né?
Porque eu senti da parte de Deus de compartilhar com vocês, porque eu não quero só dar informação bíblica, né? Ficar aqui passando curiosidades para você da Bíblia. Eu sempre pergunto, Senhor, qual é a revelação? Né? Eu já passei para vocês, acho que Ezequiel é um profeta que tem visões de Deus, que vive nas regiões celestiais, que é um intercessor, mas é um profeta de um tempo de exílio, é um profeta de tempo de cativeiro, é um profeta que teve, ele está citando aqui o prumo de Deus consertando os caminhos, é outra visão aí de Ezequiel. É um profeta que teve a sua mulher morta no cativeiro babilônico, né? Não sabemos como ela morreu, mas ela morreu. E Deus falou para ele que ele não tinha nem que ficar de luto. Que aquilo que ele ia experimentar, de enterrar alguém e não poder chorar, era o que o profeta encarna, né? Na vida, aquilo que as pessoas estão vivendo. É o que as pessoas vão viver. E não é isso que as pessoas estão vivendo? Muitas vezes enterrando um parente sem poder ter um sepultamento direito. É um tempo terrível que a gente está vivendo. Tem dias, irmãos, que eu penso assim, meu Deus, será que a gente já está vivendo aí e a gente não sabe, né? A tribulação, será que já está... São muitos sinais muito fortes, né? Do que está acontecendo no mundo. Mas eu quero sim ler o texto do Vale de Ossos Secos, não como mais uma pregação sobre esse texto, mas fazendo você pensar Vale de Ossos Secos como 2021 e você como profeta nessa terra. Amém? Ezequiel 37, se você puder acompanhar. A mão do Senhor estava sobre mim. Lembra que eu falei? O Espírito vinha sobre os homens do Antigo Testamento. E por seu Espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem... Gente, essa palavra filho do homem, ela aparece 100 vezes, mais de 100 vezes no livro de Ezequiel. Uma curiosidade, né? Porque é Deus lembrando o tempo todo que apesar de você estar aqui na intimidade com Ele, tendo visões, sendo um profeta, você é filho do homem. É Beni Adam, né? Filho do homem. Adam, eu já falei aqui, é uma palavra que deriva de terra, Adamar, né? Então, apesar de você ter visões de Deus, tu é filho do homem. Não esquece que tu é pó. É isso que Deus está falando. Você é pó, filho do homem. É como se Deus estivesse falando, ô, pedaço de carne, ser humano. Essa expressão filho do homem, Daniel vai usar também. Só que quando Daniel usar, ele vai usar se referindo ao Messias. E Jesus vai pegar o que Daniel falou, porque ele também tem a natureza humana, né? Ele é o filho do homem a quem Daniel se referiu. Mas aqui, o Senhor que trata Ezequiel como filho do homem. Filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. É muita fé, né? O cara é muito espiritual. Para responder, ó Senhor, tu sabe de tudo. O Senhor está me levando e me mostrando. Mas diz que o Senhor levou para um vale cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. E o Senhor pergunta, esses ossos poderão tornar a viver? E ele respondeu, Senhor, tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou Yahvé. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa expressão, então vocês saberão que eu sou o Senhor, aparece 65 vezes nesse livro, tá? Curiosidade. O Senhor está dizendo, olha, profetiza, fala aos ossos e vocês saberão que eu sou Yahvé. Propósito de tudo que a gente está passando é para no final de tudo a gente dizer, eu sei quem é Yahvé, eu sei quem é o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho,
os ossos se juntaram, osso com osso. Percebe que ele não fala que havia um esqueleto formado. Haviam ossos. Ok? E esses ossos não estavam juntos formando ali um esqueleto completo. Eles estavam... diz que os ossos se juntaram. Talvez os corpos estivessem espalhados. Ok? Talvez os ossos, né? O fêmur num pedaço, a costela no outro, porque ele ouviu um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntando, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. Segunda vez que ele fala, profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam a vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. E então ele me disse: filho do homem, agora a aplicação, né, da visão. Como eu disse, a gente usa esse texto para falar de tudo na nossa vida, que é um vale de ossos secos irreversível, mas ele tem um significado, né? Esses ossos são a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, a esperança se foi, fomos exterminados. Se você olhar para a vida das pessoas hoje, né, eles também dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança foi exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou Yahvé, saberão que eu sou o Senhor. Porém, aí a promessa da nova aliança: o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz os seus companheiros. Palavra de Yahvé, palavra do Senhor. Irmãos, eu quero deixar aqui para você, já nos minutinhos finais aqui dessa transmissão. Deus não te chamou para ser repórter. Deus te chamou para ser profeta. Ele te entregou, não um profeta de ofício, né? A gente sabe que existe o ministério do profeta, mas Deus te chamou para ser alguém que fala o coração dele para a terra, né? A melhor definição de profeta que eu encontrei é aquele que libera o que está no coração de Deus para a terra, sabe? Profetizar não é necessariamente apontar uma coisa que vai acontecer no futuro. Profetizar não é necessariamente apontar o que você fez no passado, né? Não é revelar uma coisa escondida. Existem dons que se manifestam dessas formas, mas o profeta libera o que está no coração de Deus para a terra. Ou seja, Deus já quer fazer, ele está procurando uma boca para falar. Entende? Deus já quer. Você não pode liberar o que Deus não quer. Não é verdade? Você não tem autoridade para isso. Eu não tenho autoridade para isso. Mas aquilo que já está no coração de Deus, eu tenho perguntado: Senhor, o que você quer que eu libere sobre a terra? E é sério isso, hein? Deus coloca Ezequiel no meio de um vale cheio de ossos. Deus me colocou, te colocou no meio de um vale cheio de ossos. Deus te colocou no meio do Rio de Janeiro. Deus te colocou, de repente, do lado de alguém que está precisando de oração. Deus te colocou do lado de uma família que precisa de socorro. Deus te colocou no meio de parentes que estão trabalhando no hospital, que estão vendo gente internada na UTI. Deus te colocou no meio da pandemia. Eu sempre pensei o seguinte: Deus me permitiu viver 2020. Deus me permitiu viver 2021. Deus tem um propósito em que eu viva esse tempo. Deus tem um propósito em que a gente viva esse tempo, senão Ele teria nos tomado. Entendeu? Ele teria nos tomado, a gente teria vivido... Eu poderia ter nascido em 1930, poderia ter nascido em 1910, mas eu nasci em 1984. Então Deus sabia que eu iria estar aqui, com esta idade, para ser boca de Deus para essa geração. Então Deus não me chamou para ser repórter. O que um repórter faz? Não estou criticando aqui não, amo jornalismo, tá? Amo, vejo notícia o dia inteiro. Só que qual é o trabalho do repórter? Contar os fatos. Então, um repórter no Vale de Ossos Secos, ele vai chegar e falar: estou aqui num Vale de Ossos, e eles estão muito secos.
Estão sequíssimos. A realidade dos ossos é terrível. Olha a situação desses ossos. Meu Deus, quantos ossos, né? Não é isso que o repórter faz? Alguns exageram na dose, mas alguns estão falando somente os fatos, não é verdade? 1.000 mortos, 2.000 mortos, 3.000 mortos. Não estou dizendo que é mentira. É verdade. Só que Deus espera algo mais de nós. Deus espera que a gente não seja somente repórter. Ele espera que a gente seja profeta. Deus não te colocou no meio dessa situação para você ficar, tá ruim, né? Ixi, tá ruim mesmo. Ih, tá cada vez pior. Ih, já viu aquela rodinha de conversa que junta? As coisas estão muito duras, irmãos. Nunca teve um tempo tão duro quanto esse. Nunca teve um tempo tão difícil. Financeiro, familiar, pessoal, sentimental. Que tempo duro, que tempo difícil. Mas Deus não quer você sendo mais um na rodinha lá do seu trabalho para sentar e falar, tá brabo, hein? Ih, tá cada vez pior. Ih, eu acho que vai piorar. Deus colocou você no meio do vale de ossos e Ele está perguntando, ei, você acha que ainda pode viver? Filho do homem, filho do homem. Ei, filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? E o que a gente tem que fazer? Senhor, Tu sabes, Tu és soberano, Você sabe, Você controla tudo. Eu sempre disse isso aqui nas lives. Se Deus quiser, a pandemia acaba agora. Tá entendendo? Se Deus quiser, acaba hoje. Então, Senhor, Tu sabes. O que cabe a mim é liberar e profetizar conforme a ordem recebida. Conforme Ele fala, eu profetizei conforme a ordem recebida. Amém, gente? E aqui não diz que Ezequiel profetizou no microfone. Aqui não diz que tinha uma igreja para Ezequiel profetizar. Aqui não diz nem que ninguém assistiu o que ele fez. Existem atos proféticos que a gente vai fazer que ninguém vai ver. Aliás, as minhas experiências com ato profético geralmente não precisa. Eu estou fazendo para quem? É para o mundo espiritual. É para o lugar onde você habita, que é nas regiões celestiais. Amém? É nesse lugar. E ele morando na Babilônia, ele sobrevoou Jerusalém. Ele morando na Babilônia, ele viu o que acontecia no mundo todo. Você morando onde você mora, em Uaíba, em Mussurunga, sabe, em Praia do Forte, daí você pode liberar o fogo de Deus sobre qualquer região. Amém? É entender que o Senhor está sobre a terra procurando. Ezequiel 22:30. Ele procura alguém que se coloque na brecha. Ele procurou, mas naquele tempo do cativeiro ele não achou ninguém. E a cidade de Jerusalém caiu. Então que você seja encontrado como intercessor para esse tempo, para que a sua cidade, para que o seu bairro não seja consumido. Vamos orar. Queria que você na tua casa liberasse os decretos. Temos 5 minutos para finalizar aqui. Amém? Usa a minha boca, Pai. Usa a boca dessa pessoa, Pai, para que ela comece a liberar os decretos. Liberamos decretos, liberamos as ordenanças do Senhor. Liberamos aquilo que o Espírito, conforme o Espírito que está sobre nós, nos conduz a profetizar. Vento que vem dos 4 cantos, sopra. Senhor, abre as sepulturas de toda pessoa que está tomada pela morte. Seja a morte física, seja a morte espiritual. Pai, nós estamos muito tristes, sim, com as pessoas que estão morrendo física e espiritualmente. Mas nós te pedimos, te pedimos, sopro de vida, vem, fôlego de vida, e sopra sobre essa pessoa que está me assistindo agora, que de repente está com seus pés quase se desviando, pessoas que estão fracas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão desesperadas. Eu pego na tua mão agora em espírito, porque eu não preciso estar aí fisicamente para tocar você e para me unir a você em oração, você que está me assistindo. Eu me ligo a você agora e eu digo, vive! Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor e vivei, em nome de Jesus. Toda morte que te cercou agora, toda capa pesada que te impedia, sabe, de caminhar, toda casca de religião, tudo que cegou você e você precisava de um intercessor. Eu agora tomo a palavra do Senhor, aquilo que está no coração de Deus, eu libero sobre a sua casa, libero sobre a sua família, libero sobre você, libero sobre seus filhos. Vai lá, vai falando você também na tua casa, vai falando sobre a tua casa, sobre teus filhos, sobre teu casamento.
em nome de Jesus, sobre teu emprego, sobre Praia do Forte, sobre Inhoaíba, sobre sua cidade. Não mais morte, não mais destruição. Senhor, tem misericórdia, que a destruição não nos encontre por completo. Te pedimos, Senhor, faz um milagre. O milagre não está na ciência. O milagre não está apenas nos governos, nas decisões dos homens. O milagre é o Senhor. E nós nos colocamos na tua dependência agora. Te pedimos, traz vida em nome de Jesus. Amém? Eu identifiquei muito da nossa realidade com a realidade que Ezequiel viveu. Enquanto ele estava lá, às margens do rio da Babilônia, do rio Quebar, ele tinha visões de Deus. Ele entrou lá na região celestial e ele viu tudo. Ele conheceu o trono de Deus e a glória de Deus. Amém? E você saberá, ele diz assim, o Senhor, saberão que eu sou Yahvé, através de você, quando você não for mais repórter, mas se tornar um profeta, boca de Deus na tua casa. Amém? Profetizar sobre o Vale de Ossos Secos, tem gente que fala assim, profetiza sobre o Vale de Ossos. Acha que profetizar é liberar uma palavra boa. Profetiza, fala coisa positiva. Não, profetizar não é falar coisa positiva. Profetizar é falar o que está no coração de Deus. Amém? Está no coração de Deus. Então nós liberamos sobre a terra. Amém? Amém, Kézia? Vida sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre todos vocês, queridos. Se essa palavra edificou a sua vida, encaminha para pessoas, de repente, eu não sei para onde vai chegar, né? Às vezes chega no coração de uma pessoa que eu nem imaginava, que não são nem entre vocês aí que estão ao vivo agora, mas vai chegar. Amém? Que esse vídeo chegue, Pai. Eu oro que esse vídeo chegue naqueles que estão nos túmulos, Senhor. Aqueles que estão com a vida praticamente encerrada. Que a tua palavra chegue nas UTIs agora, Pai. Que a tua palavra chegue. Que a tua palavra, não precisa ser a minha palavra, não precisa ser o meu vídeo, mas que a tua voz chegue e que haja vida. Que haja vida. Que haja vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Semana que vem, eu sei que algumas coisas que eu falei aqui são muito mais profundas e que não deu para eu desenvolver tanto, sobre cativeiro babilônico, sobre exílio dos judeus, volta dos judeus, reino milenar, escatologia, né? Tem muito mais coisa para falar. Mas a gente vai falar disso aí na live de Daniel, eu prometo, tá bom? Semana que vem a gente vai estudar o livro do profeta Daniel e a gente vai avançar um pouquinho mais, porque Daniel é contemporâneo de Ezequiel. E a gente aborda um pouquinho mais desses temas que eu falei com vocês, tá bom? Deus abençoe sua vida, ótima segunda-feira, bom trabalho para você. Até segunda que vem, 9 da noite, mais uma jornada bíblica. Beijo!